Boa noite. Essa é a nossa penúltima sessão do projeto Narrativas. E como convidado, nós temos, na verdade, um membro da coordenação, que é o professor Luciano Donizete, que eu vou apresentar porque eu conheço muito bem, né? Não é só o meu companheiro de vida há 15 anos, mas de trabalho e tudo mais. Ele fez graduação em Filosofia na Universidade Federal do Paraná e mestrado também em Filosofia na mesma instituição. Fez doutorado em Filosofia Contemporânea sob orientação do saudoso Bento Prado Júnior, ocasião da defesa, né, que foi a última dele, estava o Damon também registrado, né, e o Franklin, e depois começou a carreira docente no Piauí, estava até e foi um período, né, que ele começou a lecionar, depois veio trabalhar aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora desde 2011, é professor do Departamento de Filosofia. Em 2016 fez pós-doutorado, né, estágio pós-doutoral na Universidade Lyon 3, Jean Moulin. E é isso, e hoje ele vai apresentar, contribuindo, né, com a nossa questão da corporeidade. E é professor da pós-graduação que abriu em 2017, em filosofia. Então, pode complementar. Bom, eu não vou complementar, na verdade eu quero agradecer, porque projetos de extensão eles são bastante trabalhosos, e a iniciativa foi da Isadora Pontes, então agradecer a Isadora pela ideia e pelo projeto quase inteiro pronto, né? Teve acréscimos, teve adendos, teve alterações, mas efetivamente esse trabalho da Joana e da Isadora. E eu, claro, eu sou um adendo que entrou aqui para falar dessa corporeidade, e eu agradeço o espaço. Eu agradeço também aos que foram selecionados, né? Ninguém está aqui por nenhum favor. A Giovana, o Victor e a Ananda, que trabalham com a gente, enfim, que cuida dessa parte que eu não sei e não tenho vergonha de não saber, né? Vocês estão conversando sobre gravar e etc, e eu ansioso, porque essa é efetivamente a primeira vez que eu vou fazer uma apresentação desse tamanho. Eu dei entrevistas, eu gravei vídeos para as aulas, eu fiz a atividade síncrona, que é algo que responde perguntas e a partir de uma fala, uma espécie de resumo, uma retomada, um esquema, mas uma apresentação assim inteira com começo, meio e fim, ainda mais com os desafios que eu me propus, que eu pretendo fazer uma reflexão filosófica com vocês, ao invés de uma... É mais do que uma aula, é mais do que uma palestra, é mais do que uma mera discussão, é mais do que uma aula presencial, naquele sentido de uma conversa que às vezes pode tomar rumos. Enfim, é uma reflexão filosófica, uma proposta de pensamento, de algo que nos toca de imediato e que pode ter ou que tem relações, né, com aspectos que talvez a gente sequer desconfie. E a filosofia tem o ofício de lidar justamente com isso, né, com aquilo que às vezes as pessoas sequer desconfiam. Bom, eu espero que alguma coisa seja interessante nesse percurso, né, porque eu sei bem narrativa, a maneira como os corpos, eu acho que esse trabalho, saibam também, isso é importante, ele é inédito, por mais que eu tenha indicado um monte de coisas para vocês fazerem. Eu agradeço mais uma vez a Joana por ter me assessorado bastante na preparação do tal dos slides, ela que vai botar aqui na tela. Compartilhar. Enfim, esse apoio eu agradeço muito, né, porque eu tenho dificuldades com tudo isso, mas, enfim, eu estou ansioso para começar. Por favor, os slides. Eu agradeço a todos e todas que estão aqui para me ouvir. E eu vou falar disso, né? A linguagem me impede de dizer todes, todes, né? Eu tenho sempre que lidar. Não tem como ficar aqui, assim, ó, pronto. Você assim, vê tá o... ótimo. Vai lá. Bom, o título... Agora sim. O título de Uma Alma a Outra é exatamente o risco que a gente corre de substituindo noções de alma, e sempre essas noções de alma, elas existem de maneira frontal, contrariamente ao que eu estou propondo como corporeidade. Porque, de certo modo, a afirmação da carne é a negação da corporeidade, tanto quanto a afirmação de almas é a negação da corporeidade. É importante sempre dizer de onde se fala, né?
Então, eu falo sendo homem, né? Eu compreendo como homem. Agora, por que e de onde eu falo? Eu falo por amor à sabedoria, ou seja, a minha função principal, o meu interesse nisso tudo é promover o debate. Eu utilizo o método fenomenológico, que é, bom, ele tem toda uma história, tem vários textos meus sobre isso, mas é um método que permite que a gente possa falar do mundo sem que a gente esteja falando de uma mera aparência, como pensou o Kant, demonstrou o Kant, que a gente possa falar do mundo sem que o mundo seja uma mera interpretação, enfim. O lugar que eu falo é o método fenomenológico, mas com a inflexão que lhe aplicou o Heidegger, em Ser e Tempo, que é aquela do homem no mundo, e um ser no mundo que se revela a esse ser aí, que ele apresenta lá em Ser e Tempo como Dasein, que é o modo de ser. O que é modo de ser? É ontologia. É o que faz algo ser o que ele é. Então, o ser, enquanto ser, é o objeto da ontologia. E quando se afirma que o ser aí é o que nós somos, quer dizer que independente de se homem, se mulher, enfim, independente de qualquer outra coisa, nós somos Dasein, nós somos ser no mundo que podem, né, a gente perguntar sobre o seu ser. Isso justifica o argumento que eu vou utilizar e todos os exemplos que eu utilizo. Outra coisa importante é que eu vou usar várias vezes o termo homem, e é importante porque nós somos pensados a partir dessa noção, homem. Mas entendam, na maioria das vezes, pelo menos até na metade do texto, quando eu começo a substituir por humos, entendam homem como homens e mulheres, né? Tudo que a gente chama de homem e de mulher, e tudo que a gente pode chamar de qualquer outra possibilidade genérica, né? De gênero. É algo que, enfim, aquilo, quando eu estiver falando de homem, eu estou falando daquilo que é humano, daquilo que é humus, daquilo que nasce da terra, etc. E eu falo também do ponto de vista da apropriação muito particular que a fenomenologia teve na França, por Sartre e Merleau-Ponty. E eu sublinho algo básico e fundamental para que faça sentido o processo desse filosofar que eu estou propondo. Essa reflexão, né? Que esse método ele não exige nenhuma predisposição metafísica, algum conhecimento prévio ou etc. Basta você estar no mundo, né? Compartilhar o mesmo mundo. E o que isso significa? Não ser louco, né? A gente sabe identificar fenomenologicamente o louco, mas basta você olhar para o mundo e descrever com toda a ingenuidade a nossa relação com o mundo e a gente pode saber o que é o homem, o que é o mundo. Homem, no sentido universal do termo, é o que eu vou utilizar ao longo da apresentação. O que isso revela? O que essa virada da fenomenologia revela? Bom, é o primeiro tópico, a alma encarnada. Eu vou ler essa... Por favor, como é que diminui isso aqui? Eu vou ler essa primeira parte, mas é só esse pedacinho. A filosofia contemporânea, com a noção de corporeidade, supera a dualidade corpo e alma ao incorporar a noção antiga, alma em todas as suas nuances, ao corpo. O que resulta é corpo vivido conscientemente, né? Esse é o ponto de vista do Merleau-Ponty, ou consciência corpórea situada, que é o ponto de vista de Sartre. Uma unidade intencional homem no mundo, que é sempre afirmada e reafirmada na percepção consciente. Agora volte, por favor. Também. Bom, por favor. O homem é no mundo. Essa é a inflexão mais importante que vem do Heidegger, enfim, que é formulada em Ser e Tempo. E o ser humano ele recupera, a partir de Heidegger, da interpretação que Heidegger faz da fenomenologia, ele recupera a possibilidade de descrever a sua situação. Ou seja, o Dasein é ser no mundo. João, por favor, volte. Eu estou te pedindo ainda assim. Bom, desculpe, nós estamos tendo um problema técnico. Pronto. É que tinha sumido o meu... Sua imagem. Obrigado. O primeiro deles, essa inflexão que o Heidegger faz do método fenomenológico, porque o método fenomenológico tem o seu histórico, ele acaba encaminhando para uma filosofia idealista, enfim, tem uma série de vertentes. Mas a interpretação que faz o Heidegger coloca na mão do homem, né, da mulher, evidente, mas do homem, nesse sentido, a descrição do seu próprio mundo na sua verdade. A verdade é fenomenológica que seja, mas ainda assim,
dentre os vários entes, ente é tudo que há no mundo. Aqui na minha frente tem uma lâmpada, tem uma garrafa, tem um computador, tem livros. São Dasein, né? Não são Dasein, desculpem, são entes intramundanos. Dentre esses vários entes, que eu também sou, eu, Dasein, faço a questão sobre o sentido do ser. Então, a identificação do homem como aquele ser que não apenas constitui o seu mundo, como dá a ele o sentido. E ele o faz dando sentido ao que ele mesmo é, ou dando sentido a si mesmo. Então, apenas um dentre esses vários entes é estranho, nós, que colocamos questões. No caso de Sartre, isso já na interpretação francesa, o homem é consciência corpórea. Isso significa que Sartre pretende partir do ponto de vista da consciência, do cogito, como se diz filosoficamente, mas ainda assim, essa consciência, ela é corpórea. Não existe consciência fora do corpo. Fenomenologicamente, isso é uma imaginação humana. Né? A alma, o espírito, ou qualquer coisa que o equivalha, está no ambiente de imaginário humano, porque no ambiente fenomenológico essas coisas não se apresentam. Né? Não há espíritos, não há, e ponto final. Né? São fenômenos religiosos que a gente compreende no ambiente fenomenologicamente, no ambiente religioso, são fenômenos que podem ser explicados por vários meios, etc. Efetivamente, no caso do ser humano, no caso sartriano, se assim é, e não havendo Deus, porque todos são ateus no fim das contas, mas no caso de Sartre e não havendo Deus, o que é o homem? Ele é a própria escolha. E isso pode ser pensado pelo homem enquanto humanidade. O que a humanidade é? Aquilo que ela escolheu fazer desde que ela se compreende como humanidade. Ela é escravocrata porque ela se escolhe escravocrata. Ela é libertária porque ela se escolhe assim, e assim por diante. Porque é muito conveniente separar a atitude da ética, que é a hipocrisia, e pode ser chamada, no ambiente da filosofia de Sartre, de má fé. E essa separação que a gente faz permite que a gente tenha uma gama de valores que a gente não aplica no nosso corpo ou na nossa própria existência, nas nossas relações com os outros. Bom, eu vou falar disso depois, mas o fundamental é a liberdade, no caso de Sartre, porque são os nossos projetos que dão sentido ao mundo. Nesse sentido, o que eu sou é aquilo que eu escolho ser. Eu me fiz professor. Isso exigiu muito tempo estudando Sartre. A Joana contou um tempo aí do que eu fiz, mas eu fiz muito mais coisas do que isso para conseguir estar aqui falando disso hoje. E por fim, o Merleau-Ponty, que é a mesma proposta do Sartre, só que invertido. Ao invés de partir de uma consciência, de um código, parte do corpo, visto que ele propõe o ponto de vista da percepção. O corpo consciente é a fonte primeira, né, de todo sentido de mundo. E essa fonte primeira nasce de uma relação, por isso o mundo tem um sentido autóctone no ambiente da filosofia da percepção, do Merleau-Ponty. E esse sentido autóctone do mundo existe em relação direta com o sentido corpóreo do corpo na sua relação com o mundo. Então, o Merleau-Ponty quase que antecipa a consciência. Ele vai dizer que a percepção é o que vai fomentar a consciência, não dá consciência à percepção. Então, você quase que inverte o lado, mas eles estão falando basicamente da mesma coisa. O Merleau-Ponty, a experiência do mundo só existe por nosso corpo, não existe outra experiência de mundo. Ninguém de nós vai ser louco a ponto de dizer ou tentar sustentar fenomenologicamente fenômenos do tipo estive fora do meu corpo, porque eles não são demonstráveis fenomenologicamente, eles são atos de fé. Viagem astral, ato de fé. Então, as pessoas podem acreditar no que elas quiserem, mas o corpo delas precisa experimentar algo, que pode ou não ser explicado. Mas, geralmente, é dessa percepção de mundo que os sentidos são construídos. Então, o Merleau-Ponty nos dá, de novo, a justificativa para poder fazer a reflexão que eu estou propondo. Então, dito isso, é a parte filosófica do negócio, quer dizer, a parte de pressuposto para a gente entender a tese, aonde eu quero chegar e etc. O segundo momento, a alma penada resiste. Porque por mais que a filosofia contemporânea, desde o Russell, tenha feito esse percurso e nos permita falar como eu vou falar agora, fato é que mesmo, eu leio essa primeira parte, mesmo que no ambiente da filosofia contemporânea o homem seja atualmente pensado como corporeidade, a noção de alma resiste. E é em função dela, ou seja, de algo que transcende a realidade humana, que nos dias atuais, mesmo pessoas esclarecidas, mesmo pesquisadores, permanecem apegados e vítimas desse duplo do corpo. Negam, portanto, o que são e podem experimentar agora, eu estou experimentando meu corpo agora, para afirmar
serem o que conhece por ouvir dizer. Alma, espírito, sujeito de conhecimento, porque essas coisas a gente ouviu dizer, mas elas não estão na nossa experiência direta, imediata, sem a referência a uma teoria enorme, etc. Ela está fundamentada, e eu preciso falar desse ponto de vista fundamentado, mas isso só justifica que a gente possa olhar para o mundo e pensar o mundo a partir disso que eu vou propor, mas isso pode ser rastreado. Né? A afirmação da corporeidade, ainda que hoje se pense a alma como essa coisa diferente do corpo, a afirmação da corporeidade exige que, de um jeito ou de outro, as coisas sejam uma. Por mais que o Sartre descreva a relação de si a si, por mais que o Merleau-Ponty fale de uma percepção que permite que eu toque e seja tocado, né? E que isso sejam duas coisas que refletem, porque eu sou as duas coisas ao mesmo tempo, por mais que eles tenham essa fundamentação às vezes complicada para explicar por que nós somos dois e um ao mesmo tempo, eu posso me ver da cintura para cima a uma certa altura. Essa é uma possibilidade minha, muito evidente, eu posso ver o meu entorno de olhos fechados. Então, por conta desse nosso modo de ser, pensou-se que nós temos duas substâncias, duas coisas separadas, mas essas duas coisas só existem conjuntamente. Eu não tenho como imaginar sem um corpo, sem ter a experiência do corpo. Então, sem ter uma mão que tocou a relva, eu não posso ter a ideia, olhando ao longe uma relva, ou mesmo imaginá-la e pensá-la e sentir. Essas coisas são ligadas. Então, é muita viagem quando as pessoas falam de inteligência artificial, de existir num plano virtual, etc. Porque tudo que está lá nasceu disso. Isso o quê? A experiência originária do mundo, que é a que o Merleau-Ponty propôs lá atrás. Então, a corporeidade é a junção definitiva e resoluta disso. Essas coisas não se separam, elas não são duplas. Uma vai junto com a outra. Morreu, não existe alma, não sobra nada. Mas enquanto existe, a alma não pode existir sem o corpo, porque ela é a expressão desse corpo. E expressa esse corpo. A alma é como se a gente quisesse descrever uma interioridade, mas que efetivamente está fora. Não é porque a pessoa tem mal no coração que ela dá um soco em outro. É porque ela dá um soco em outro que eu posso dizer que ela tem um coração mau. É a atitude que define a pessoa e não o contrário. Então é uma proposta diferenciada. A corporeidade reúne o ser como um todo. E é interessante que a corporeidade nasce, né, na teoria, como Sartre estrutura, da sexualidade. A gente vai chegar lá, mas o grande inimigo é essa ideia da alma no corpo. E ela pode ser rastreada na história, ela foi inventada, o homem, acho que desde a primeira vez que morreu um ente querido e ele sofreu, ele plantou, como fazia com a semente, né? Enterrou a pessoa não brotou, e ele começou a inventar e criou milhões de explicações, né? O espiritismo, cada religião, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, todos eles têm lá a sua explicação. Somos uma alma. Essa alma tem um destino, ela volta, ela repete, ela isso, ela aquilo. A fantasia humana ela é infinita nesse sentido. Vejam que todos os povos têm religião. E aí eles fazem uma inversão propositada. Diz-se que todos os povos têm religião, isso é prova de que Deus existe. Não, todos os povos têm religião, porque isso é prova de que o homem é um ser ao qual falta algo, e ele é um ser fraco. E por temer, ele inventa deuses. É isso que prova, fenomenologicamente dizendo. Bom, a fonte primeva disso é a religião órfica, e essa religião chegou na Grécia e adentrou Platão. Agora, mais antes do que isso, no livro dos mortos dos egípcios já estava lá falando de alma, e, enfim, essa inconformidade da racionalidade nossa com a finitude. Nós não aceitamos que somos finitos, pura e simplesmente. Então vamos inventar algo, qualquer coisa certa. Né? É melhor uma explicação qualquer do que nenhuma, disse o Nietzsche, então é bem assim que a gente geralmente age. Bom, o Platão tem um monte de frases dele, eu só citei essa aí, que ele fala que o corpo, né, sem o corpo as almas já sabiam, ou seja, elas pré-existiam ao corpo. Mas isso aparece no Platão de várias maneiras. O Platão chega a dizer que nós estamos aprisionados no corpo. O corpo é um peso de chumbo que prende a alma na lama grosseira do mundo, um monte de coisas desse tipo. E essa ideia vai sendo repetida. Vejam os santos, né? O homem santo, o São Paulo. O São Paulo diz, espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados. Nessa ordem, primeiro o espírito, depois o corpo, depois a alma, desculpe, e depois o corpo. Porque o espírito é o espírito, né, enfim, sei lá que espírito que é, mas tem um espírito. O Tomás de Aquino, ele fala de uma alma intelectiva que é unida a um corpo. Ou seja, ela é substancialmente diferente, é como no Aristóteles, é como vai ser no Descartes, substancialmente diferente. O Descartes passa a maior vergonha quando ele quer unir a alma ao corpo, e ele inventa a glândula pineal como esse lugar da reunião dos espíritos animais com
com o quê? Com a alma, com o objeto da alma. Bom, enfim, a alma intelectiva unida a um corpo. A alma intelectiva pode conhecer a Deus e é ela que encaminha a gente ao bem. O corpo é o que nos leva ao pecado, ao erro, ao mal, ao que não presta. Então, veja, a corporeidade é negada aí, no caso, em função de uma alma, mas ela pode ser negada em função do corpo também, é o que eu vou falar da sexualidade depois. E, por fim, o Agostinho, que fala que a única maneira a melhor maneira, né, de ele antecipar tesouros, que são tesouros divinos, que é o conhecimento, etc., era se antepondo, né, aos reinos do mundo, aos prazeres corporais, que eu coloquei em amarelo, ou seja, o corpo precisa ser combatido. Filósofo teve uma época, não podia praticar sexo, ele não podia ter relações sexuais. Filósofos também, né? A Hipátia foi morta pelos cristãos católicos quando eles invadiram a biblioteca de Alexandria. Bom, depois disso, eles foram crescendo o poder, os católicos, e mataram a filósofa. Mas filósofos e filósofos não podiam ter parceiros sexuais, enfim. Uma coisa estranha. O corpo, como se o corpo tivesse algo para elevar o espírito. Por quê? Porque são coisas distintas. Porque as duas coisas têm que caminhar juntas, elas existem numa e a mesma. Bom, esses são aí as almas penadas que resistem. E as consequências dessas almas penadas, por mais que pareça uma mera análise superficial, é que as pessoas se vestem desse modo, as mulheres, para se proteger do olhar masculino, por uma razão religiosa, etc. Elas estão convencidas que isso é bom para elas. Esse rapaz, ele se crucifica, ele se machuca, né, na Semana Santa, nas Filipinas. Para que ele faz isso? Essa é a maneira que ele trata, né, sacrifica seu corpo em razão de uma alma, enfim. E na Índia, nós temos ali um grupo de Dalits, né? Bom, eles estão na sua existência corpórea, né, agachados, eles não podem sequer produzir sombra sobre uma pessoa que não é Dalit, e eles acreditam nisso e defendem isso, para eles não terem que nascer de novo numa condição ainda pior. É impressionante como que a alma, ela sacrifica o corpo. Né? O Jesus sacrificado, pensem no sacrifício de depilação, pensem no sacrifício de arrancar pelos, né, com uma pinça, pensem no sacrifício de ter que se barbear todo dia, no caso dos homens, né, que é uma coisa menor, mas ainda assim, enfim, de frequentar aquele ambiente horroroso do salão de cabeleireiro, cortar cabelo com aquele monte de homem, enfim, o corpo ele é sacrificado. Então a corporeidade, ela, quando se torna função da alma, ela sacrifica o corpo. Descartes, 3 momentos, né, ele fala que Deus estabeleceu na gente uma alma racional, ele fala que a alma não morre. Então, veja, a gente corre o risco ainda de ter que se explicar por coisas depois que o corpo já sofreu tudo que tem que sofrer na existência. Essa dor no ciático, né, dói para chuchu. Isso existe, né? Isso é a minha dor, ela está aqui. Mas agora, é uma alma que não vai morrer, né? Como é que é assim? Enfim, isso gera uma ideia do que nós somos como um corpo de uma máquina composta de ossos e carne, alimentada por uma coisa que é mais importante. E nesse sentido, você pode, por exemplo, escravizar pessoas, porque elas não têm alma, é só dizer que elas não têm alma. Porque, fenomenologicamente, nem eu, nem ninguém vai mostrar a sua alma. A gente pode mostrar o olho brilhando, a gente pode mostrar a lágrima, a gente pode mostrar a dor dos escravos, né? Hoje é o dia, eu não sei, é o dia da vergonha nacional, eu acho que é mais adequado o termo. Mas, enfim, as pessoas, qualquer pessoa por empatia que olhasse um negro sendo espancado, perceberia que, fenomenologicamente, aquilo não era aceitável em hipótese alguma. Mas dentro de um modelo normativo, isso era aceitável. Por quê? Porque nós estamos lidando com máquinas compostas de osso e carne. Isso não é corporeidade. Isso é o corpo morto. Ou é o corpo sem aquilo que o anima. Porque o que nos anima, efetivamente, eu estava ansioso por esse momento, então aquilo que nos anima, efetivamente, é totalmente corpóreo. É corpóreo, motor, consciente, sim, mas corpóreo é estar aqui agora apresentando os slides e falando sobre eles. Então, não se trata de um mero cadáver dessa máquina composta, porque se a gente pensar assim, do ponto de vista da razão, a razão ela cria monstros. Isso à direita é uma obra de arte, está escrito lá, né? O sonho da razão produz monstros. Isso produz a corporeidade destroçada.
Ela está destroçada nas duas fotos que estão do lado. A gente só que não percebe a profundidade do destroçamento da corporeidade nos soldados. Eles são... o projeto futuro deles é defunto, é enterrado numa terra estranha. Mas eles estão numa ordem muito bela, né? Três bandeiras, eles estão com uma coisa que parece uma capa ou algo para dormir, um capacete, todos eles bonitinhos, arrumadinhos, prontos para morrer. Né? Eles têm até uma pazinha cada um para cavar trincheira e para cavar um buraco para enterrar os colegas. Né? Eu não sei quem vai enterrar o último deles. E isso gera esse tipo de destroçamento, né? Isso aí são pilhas de cadáveres. Isso aqui também são pilhas de cadáveres, porque não há liberdade nenhuma em nada disso aqui que a gente vê ao centro do slide também. Né? Isso aqui são cadáveres destroçados já. Porque isso aqui é a promessa? Não. Apenas basta esperar um pouquinho de tempo e isso aqui vai realizar-se como cadáveres destroçados. Aqueles, claro, provocando aquele outro destroçamento do outro lado. O sonho da razão produz monstros. Agora, existe uma outra má-fé social, porque isso são atos de má-fé social, que quando você separa a corporeidade, quando você separa corpo e alma, você pode lidar com o ser humano de maneiras bem cruéis. Existe o homem escondido de si, né? Como se nós tivéssemos processos anímicos inconscientes que nos controlam e a gente é vítima deles meramente. Por que isso funciona dessa maneira? Quando eu digo que um processo anímico ele é inconsciente, eu estou dizendo que existe algo em mim, uma alma, que decide por mim, sem que eu possa, sem que eu escolha. Né? E, do ponto de vista de Sartre, isso vai aparecer, né, como uma negação da liberdade e, portanto, ato de má-fé. Por exemplo, quando alguém justifica em sua loucura o seu racismo. Nós tivemos um exemplo recente, né, de alguém que depois que trata o outro muito mal, mas foi por conta disso. Então, existe uma justificativa social. Só que, ao mesmo tempo, existe um metro que diz o que é normal e o que não é normal. E esse metro que diz o que é normal e o que não é normal, desconsidera as pessoas que têm problemas, porque os problemas são identificáveis, são tratáveis, por isso a gente tem a terapia, por isso existe a psicologia. Mas essas coisas podem funcionar de maneira interesseira. Por exemplo, aqueles casos todos de pessoas, mulheres, que foram deixadas em hospícios, mas o que elas tinham de doença era estarem grávidas de seus patrões, por exemplo. Isso é um uso que é feito, foi feito. As pessoas que chegam depois de ter matado a esposa, né, no Brasil, e isso chegou a fazer parte da lei, que sob forte influência, sob forte emoção, aquele crime não era crime, ele não ia preso, ele matou a esposa, mas foi por amor, e isso era normal, fazia parte da lei. Então, é bizarro, mas essas consequências existem quando a gente dá um papel maior do que deveria para certos atos de má-fé, né, que são evidentes, e fenomenologicamente eles são evidentes. A gente pode fenomenologicamente distinguir com clareza esse tipo de má-fé quando está sendo usado, né, em interesse próprio. Como é que isso é possível? Isso é possível nesses casos. O cara matou porque ele era machista. Eu posso dar outros nomes, porque ele está dizendo forte emoção, por exemplo. Isso começaria desde a infância. No caso da citação de Lacan, é como se a gente criasse uma duplicidade da realidade. É como se a gente constituísse dessa realidade duplicada uma compreensão de mundo, né, que vai ter sentidos diversos. Bom, enfim. E o mais importante é que, nesse ambiente da loucura, a gente tem como fenomenologicamente identificar quem tem uma doença e quem usa. E isso é importante por quê? Bom, eu estou com um livro aqui, eu não consegui colocar no slide, mas porque eu li esse livro, né? E foi aqui pertinho de onde eu estou morando. E quando eu trabalhei Foucault numa disciplina, eu trabalhei com esses alunos, o Holocausto Brasileiro, Daniela Arbex, em Barbacena, aqui perto de Juiz de Fora. E, bom, enfim, o corpo ele vai sendo subjugado. O trabalho do Foucault, né, melhor falar do Vigiar e Punir, porque não fiz nenhum trabalho aqui técnico sobre isso, mas a maneira de
subjugar o corpo, de domesticar o corpo, faz com que a gente se sinta quase como que cachorros adestrados, né? No mais grosseiro do Pavlov. Né? Fechar pessoas com problemas é dizer que elas são loucas, ameaçar. Ali também foram sim, mulheres, né, que estavam grávidas, ou pessoas com problema de alcoolismo, enfim, tem uma história enorme aí para ser explorada nesse sentido. A prisão, o que é a prisão se não isso? Você subjuga corpos, geralmente negros, 90%, nós estamos aí no dia da vergonha nacional, então 90% se a gente vê os números, né, eles são assustadores. E eles são assustadores porque é necessário subjugar uma etnia quase inteira na miséria, na exclusão, e isso é feito, e isso foi feito, né? Esse caso ali do meio, né, é um caso de... A lobotomia é o caso extremo, né? Você vai mexer no próprio cérebro. Pensem, estão mexendo no corpo, no cérebro, para alterar o humor ou a alma, o que seria a alma. Então, você separa as coisas, você vai corrigir a alma consertando o corpo. Perceba a loucura que se leva. Né? A uso de medicamentos mesmo. Né? Eles alteram a relação da pessoa com o mundo, não alteram o mundo. E boa parte das nossas doenças, elas são produzidas pelo nosso tempo. Estresse era uma coisa que pessoas hoje no Butão não conhecem. Butão é um país, né, que tem essa preocupação com a felicidade do seu povo. Essa coisa como é que chama? O medo de sair de casa, né? A pessoa cria um pânico. Né? Síndrome do pânico. É uma doença contemporânea, ela não teve momentos para existir. E outras coisas. Né? Mas houve um momento em que eles acreditaram na lobotomia, em dar choques na pessoa, né? Enfim. E outro aspecto importante de subjugar o corpo, claro, o exército, os hospitais, as escolas, aí é a análise do Foucault, mas a escola, sobretudo. Imaginem as crianças terem que submeter seu corpo 4 horas sentadas, pelo menos 4 horas sentadas. Quer dizer, não ter atividade, não ter como andar e etc. Você tem que subjugar o corpo. Isso leva à subjugação final, que é o rapaz ali atravessando a passarela inteira de Aparecida do Norte de joelhos, quer dizer, é nesse nível que a religião subjuga os corpos. Os corpos ficam dóceis àquilo que eles pretendem com eles, né? Eu não sei qual que é a pretensão, mas ele acredita transcendentemente que alguma coisa que ele queria ou que ainda quer vai ser conseguida através disso. Mas o que ele consegue, veja, ele já está agachado, os joelhos estão feridos, é o corpo que sentiu. Então essa separação, ela é doentia. Pensem no período medieval, as pessoas se batiam, usavam silício, etc. O homem como objeto do homem. Quando a sociologia, da sociologia não, mas as ciências sociais, no seu começo, claro que depois ela evolui nesse sentido, ela se torna em grande medida fenomenológica, com o Bourdieu, com os Panson, que a Joana trabalha também, mas ela teve um começo sofrível. O homem passa a ser um objeto, essa marcha natural do desenvolvimento intelectual, né? Como se houvesse uma linearidade, né, evolutiva, e que as pessoas que viviam como os indígenas só permaneciam indígenas porque ainda não chegaram a produzir energia elétrica, que naturalmente eles vão construir isso. Sendo que eles poderiam ter criado mundos muito melhores do que o nosso, de tecnologia. Talvez eu tivesse que estar sentado num lugar todos juntos, com luzes de fogo, para conversar isso. Mas ainda assim, sem essa técnica, essa ciência, mas ainda assim, existe um papel de quando a ciência se joga sobre o homem. E ela toma a ciência social e a ciência como um todo, o homem como esse objeto. E ainda se fala do dogma, veja, isso é conversa de religioso, dogma geral da invariabilidade das leis naturais. Auguste Comte. Comte é com I. Isso é o corpo nessa domesticação, desse nível. Então nós temos um rapaz bonito, mas ele está fantasiado de quê? A que serve esse corpo? Eu acho ridículo. Mas veja do lado a menina que faz balé, por mais bonita que seja essa postura, sei lá como é que chama, ela sofre, isso dói. Eu sei que dói de olhar, fenomenologicamente eu sei, mas eu tenho também uma esposa que fez balé e que pode me confirmar uma série de aspectos dessa subjugação do corpo, até domesticá-lo para que ele faça isso, com perfeição. Grosseiro que é, né? Linda a Miss Mundo, sei lá, da África do Sul, né? Que bom, né, que hoje, nesse dia da vergonha nacional, a mulher negra na África do Sul é modelo. Mas ela é modelo. Existem mulheres negras que têm um peito muito maior, a bunda muito maior.
E elas são submetidas a essa imagem e tem que domesticar sua comida, sua vontade de comer, etc, etc. Ela tem que se subjugar. Mas veja a morena, né? A do México. Se as morenas forem se pensar assim, e as loiras, e todas as outras, modelo. Domestique o seu assim. Isso gera aberrações, como esse caso dessa mulher tão bonita, que virou essa espécie de monstrenga, de tantas intervenções com dinheiro. Ela pagou por isso, ela sofreu. Porque eu fiz uma cirurgia recente, eu sei o quanto dói uma cicatrização. E ela pagou e sofreu por isso. E esse outro está fazendo uma lipoaspiração, ele pode morrer em função disso. Mas faz-se. Em função de quê? De domesticar um corpo. Em função de um olhar que vem do outro. É o olhar do outro que define isso. Já vamos chegar ali. A alma, a flor da pele. O olhar. Fenomenologicamente, a alma é aquilo que cada homem traz ao mundo em e por seu corpo. Corpo vivido. Mas a determinação social, cultural, histórica, tradicional, etc., fez desde sempre um trabalho de taxonomia. Homem, pênis. Donde? Mulher, vagina. Homem e mulher. Donde? Homossexual. Isso calcado no sexo biológico. Então, quando a gente fala em corporeidade, não se trata de falar nem de alma nem de corpo. Essas duas coisas têm que ser suprimidas, porque elas são um e o mesmo. Embora eu possa distingui-las, mas elas não são discerníveis a ponto de serem pensadas como separáveis. É uma imaginação muito boa a gente pensar em almas e tal, e cada um mantém a sua religião. Mas a questão é que, desse ponto de vista fenomenológico, tudo isso faz parte do fenômeno da inventividade humana. Nesse sentido, a sexualidade, ela acaba sendo considerada um acidente. Um acidente que acontece naquele modelo fechado que nasce do gênero, da maneira como a gente vê que nascem menininhos, né, com a sua genitália, menininha com a sua genitália. E isso, ele se pergunta, certo, se é uma estrutura necessária, ou será que é do olhar do outro que essas coisas aparecem? Esse ser para si, para o outro, é isso, né? É do olhar do outro que vem isso? E é claro que vem do olhar do outro. Eu não me saberia menino se alguém nunca tivesse me dito. Então, a corporeidade, ela reúne, ela é fáctica. Ou seja, nós não escolhemos, nascemos com o pintinho, com o não pintinho. Mas ela reúne esse corpo biológico, que é o dado bruto, e aquilo que anima esse corpo biológico, esse dado bruto. A animação que interessa. O corpo só, ele é só uma maneira de dizer menino e menina. Como deveria ser dizer homem e mulher. Só que, claro, a gente sabe socialmente isso significa muito mais. O que anima é o quê? É o psíquico, é o social, é a motivação e, no caso de Sartre, o projeto de ser de cada um, de cada qual. Afinal, quem vive o corpo, senão aquele que é o corpo, né? Essas coisas não se separam. Dito isso, nós temos aí o caso do menino do meio, que a Joana vai me dizer o nome. Desculpem, Paul Hanson é aquele cara que está lá no fundo, com o celular fotografando, e esse é seu filho que quis a roupa da Frozen. Bom, não sei se a Frozen é lésbica ou não. Damares que trata desses assuntos, mas esse menino, isso é um menino, nos remete a uma menininha ainda peralta, né, mostrando a linguinha e bravinha, mas é um menino que se vê assim, que se pensa assim. Só que por que nós não vemos o menino? Bom, então se isso aí estava muito menininho para vocês, vejam o da direita. Da direita. Não, o da direita. Franklin Roosevelt. Por quê? Porque é uma criança vestida. E por que ela está de vestido? A razão mais óbvia. É muito mais fácil trocar uma fralda de um vestidinho do que de duas calças que tem que tirar, a criança dando chute, o caramba, 4. E à esquerda, a filhinha da mamãe, Sartre. É incrível como que o nosso olhar sexualizou de tal modo a infância que nós qualificamos meninos de azul. E isso é feito de onde? Do olhar de fora, porque a criança é incapaz de fazer, ela é incapaz de ser racista porque nasceu racista. Ninguém nasce, nada. Fenomenologicamente, eu vejo que você pode formar crianças para serem horríveis, para serem boazinhas, para serem terríveis na guerra, adolescentes, né? As guerras terríveis lá na África. Enfim. Mas que isso aqui também são crianças. E o nosso olhar naturaliza, de certo modo, as crianças indianas, Dalits, que trabalham. Isso é uma foto contemporânea, uma foto real, as crianças trabalham.
Parece mentira, mas bem à direita você tem uma outra criança na Europa, que porque é pequenininha é utilizada para desentupir. A Isadora está lá na França, né? Está lá em Paris, para desentupir essas chaminés gigantes. Por quê? Porque ela é pequenininha, ela cabe melhor. Então ela ia descendo numa corda, limpando a fuligem toda no nariz, nada de escola, criança. Então é uma construção humana, pelo olhar humano, porque o olhar francês ou europeu daquela época não se incomodou com isso. As crianças trabalhavam o dia inteiro nas fábricas na Inglaterra. Então, isso é uma construção meramente do olhar. Veja, quando eu falo de olhar, eu estou usando o princípio do olhar fenomenológico. Olhar fenomenológico é aquele que constitui ser no mundo. É muito mais do que olhar e falar, e virar as costas. Não, isso faz com que o negro seja suspeito de assalto sempre. Suspeito de bandido, a polícia vai dar né? Enfim, o cara que tem traços latinos como eu é sempre suspeito de alguma coisa na França, na Europa, onde ele estiver. Porque, e mesmo no Brasil, não, aqui eu sou branco, aqui é diferente. Veja, isso é o olhar do outro que define. Eu me definia como branco até ir para a Europa e me perceber muito diferente de branco. No caso da direita, a Xuxa, né, muita gente se lembra, e veja as crianças tentando copiar essa sexualização. E hoje que eu olho, quando eu assisto as coisas da Xuxa, eu vejo que a sexualização não era apenas a roupa da Xuxa, o jeito da Xuxa e etc, e todo mais. Mas as crianças estão fazendo igual. A ponto de, eu me lembro no Paraná, uma aula que eu assisti, uma professora se referiu a uma professora francesa de educação que veio ao Brasil e questionou dos anos 80 por que as crianças se vestiam como prostitutas. Porque aquele estereótipo, a sainha curtinha, uma bolsinha, uma sandália não, uma meia não, uma bota até o joelho. Aquilo ali é um estereótipo de algo que enfim. E no meio, as duas filhas da Angelina Jolie, a da esquerda, o que seria filha de verdade, né? Biológica, evidente, mas de verdade, no sentido que a gente pensa isso socialmente, tanto que as crianças que são adotadas querem saber quem são seus pais verdadeiros, não biológicos, por mais que outros tenham criado a vida inteira. E a que foi adotada, ambas vestidas de menino. Por que estão de menino? Porque ela quer usar uma roupa que desse olhar meu e nosso é vista como... Então pensem nisso, mas pensem nisso de uma maneira grande, como gênero, classe, época, situação, etc. Homem não, brotamento involuntário de ser. Então, quando a gente substitui essa noção, a gente já não parte do fato de que eu nasci homem. Isso não foi uma sorte nem um azar. Eu fui um brotamento involuntário de ser que se adequou àquilo que se chama de homem. E se adequou à força. Porque a mulher faz a mesma coisa. Vejamos isso aí. O que se trata, então, de brotamento involuntário de ser? Quando a gente se remete ao mundo, a gente se remete ao mundo visando aquilo que nós somos. Ou seja, eu não viso um inseto nem um molusco, eu viso uma liberdade. E essa liberdade é esse brotamento involuntário de ser. É isso que atrai nas pessoas. Gente, um corpo, só um corpo, é um boneco. O corpo tem que ser sendo, é essa beleza ou feiura. O corpo feio é o corpo do torturador que tortura. É esse corpo feio. Né? No sentido de que é feio o que ele faz. Ele não pode ser feio nele mesmo, entende? Não há um olhar que diga isso aqui é bonito, isso aqui é feio. E isso faz com que essa noção de homem seja um modelo que limita uma existência a partir de uma coisa que é genérica, nascer com pênis ou vagina, uma possibilidade. E essas possibilidades de nascimento ainda são passíveis de intervenção. Lembre-se que é possível fazer cirurgias nesse corpo que pode ser alterado. Mas ainda assim, é dali que nasce o menino e ele é chamado de homem, homenzinho, né? E isso depois vai se tornar roupa azul e etc. E todas as exigências. Não chore. Haja de maneira agressiva, seja bruto, seja isso, seja aquilo. Qualquer coisa de feminilidade que esse menino, porque o olho do pai vê a feminilidade. A mãe também, a tia, a avó, qualquer coisa de feminino que apresentar, eles combatem. Por quê? Porque existe um modelo, e é desse modelo que esse brotamento involuntário de ser é constituído. Homens. Em toda a sua prova, homens. Por quê? Porque o olhar vai vê-los como homens. Indiscutível. Laerte. RuPaul. Lee, da Quebrada. Inclusive, tem lá na bibliografia o link para esse clipe, assistam, é muito, muito bacana. Mas o que é ser homem? O Patino, lindão, mas
O que é ser homem? Mas é definido pela aparência. De algum modo, a gente soma o que a pessoa mostra e o que a pessoa nasceu, que é absoluta facticidade. E a gente propõe uma definição, e essa definição define, não só, isso aqui é apenas para mostrar, mas isso define papéis sociais. Isso define que o homem mande na mulher, ganhe mais do que ela, que a mulher mande na mulher negra e ganhe mais do que ela. E assim vai. E você vai criando estruturas a partir de uma impossibilidade de algo comum. Agora, se eu pensasse algo comum de princípio, como brotamento involuntário de ser, tudo isso aí está contemplado. Porque eu não estou julgando essas pessoas, senão como, para eu compreender, estão vestidas de mulher, vestidas de homem. Isso é uma coisa de mulher, isso é uma coisa de homem. Mas isso é só uma maneira de numerar as coisas. Elas não dão valor para o que vai dentro. A menos que a gente tenha feito com que a alma venha para o lado de fora da pele. E aí a gente transformou a alma em aparência. Não adianta nada se livrar daquela alma que podia ir para o inferno e fazer com que a aparência se torne a alma de cada um desses seres. Mulher não, brotamento involuntário de ser, aí eu cito a Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, todo mundo conhece, frase polêmica, porque saiu no vestibular e tal, mas que diz muito, e que diz quase que tudo, porque isso se aplica também a homem, né? Ninguém nasce homem, torna-se homem. Ele tem que ser treinado para. O bebê não é homem, é a mãe, o pai, etc., que fazem dele homem. As ideias todas são incutidas num processo muito cruel, porque os pais são adultos e são pensados como deuses, porque eles me deram a vida, então eles ensinam, eu acredito neles, e eles ensinam. Por isso, quando a Simone fala da mulher pensar desse produto intermediário entre o macho e o castrado, é justamente as figuras que eu vou propor daqui a pouco, são espécies de figuras dialéticas que mostram como que cada vez que você nega um princípio originário e tenta afirmar uma diferença, você aumenta, e esse problema ele vai ampliando suas pernas. Da normatização primeira nasce a segunda. É dessa construção de homem, a pessoa pensa, afirmou o homem, e aí você afirmou depois a mulher. Não, afirmar o homem é já negar uma possibilidade à mulher, como se fosse definitória de essência. Então, nesse sentido, a Simone de Beauvoir ela queria combater qualquer distinção essencial, de essência, entre o que é homem e mulher, porque não tem cabimento. Se eu fizer isso, depois eu vou ter um terceiro, um quarto, um quinto, e isso não acaba. Não acaba por quê? Porque originariamente a história, a fenomenologia, tudo mostra que ser humano é brotamento involuntário de ser. E aquilo que aparece aqui como homem, ou como mulher, no caso da mulher, eu lembro aí a Angela Davis, se ela for negra, ainda é promíscua, né? É uma associação quase que direta. A mulher negra, ela está com o corpo disponível, né? Já que nós estamos no Dia da Vergonha, vamos lembrar, disponível. Ela está disponível. Como ela estava antes na cozinha como doméstica. Não, antes como escrava. Antes, enfim, percebam uma construção que é o olhar fenomenológico, é a construção do que é essa mulher. Não se vê ali uma pessoa que se apaixona, que tem, enfim, não se vê isso, não se vê nada disso. O que interessa é meramente disponível porque promíscua. Assim como o exemplo invertido, né, do negro estuprador. O negro é o estuprador. Estuprou alguém? Foi o negro. E teve pessoas que foram mortas injustamente, né? Depois se conseguiu comprovar, mais de uma vez, na superdemocracia, superliberdade norte-americana. Isso são mulheres. Marilyn Monroe, maravilha. Dócil, perfeita para aquele olhar masculino, sensual. Né? Ela diz, eu faço o que você me disser para fazer. Ela expõe o seu corpo é esse. Esse foi o modelo dos corpos que atormentou as mulheres de antigamente. Né? E hoje tem outros corpos atormentando as mulheres. Por quê? Porque elas foram definidas como mulheres por um olhar e elas não podem ser. Eu não botei nenhuma pessoa obesa, nem nada, porque existem outras razões. Mas para ser tão forte quanto essa, é necessário muito trabalho, muito investimento, um projeto enorme. E por mais que a gente olhe, eu fico imaginando, né, um seio que alimenta. Não, eu vejo algo que me desafia, mas é uma mulher. Assim como a Marilyn Monroe. Mas por que são mulheres? Por que eu tenho que colocar isso num pacote só e não dizer que são expressões de liberdade às soldados, né, as mulheres que estão na luta, prontas para morrer por Cuba? Bom, a super
jogador de futebol, com esse uniforme, a Marta, com esse uniforme, né? O masculino desse uniforme, o quanto que a mulher é excluída desse ambiente, por conta do que mesmo? Alguém disse que ela é mulher, o cabelo, a vagina, o peito, o quê? A esquerda, né, popularmente chamada, eu não conheço um termo mais adequado, mas caminhoneiras, né, que são lésbicas, que têm essa, enfim, esse estilo. E esse estilo, ele tem uma classificação. E essa classificação faz com que isso seja fechado num nicho. Não é uma expressão de liberdade. Eu me visto assim. O meu corpo é assim. Por quê? Porque eu me gosto assim. Não, isso é isso. Isso é uma construção que vem desse olhar do outro, né? Então, eu retomo aqui a ideia de que nós somos esse brotamento involuntário de ser, porque nós estamos exatamente situados nas fronteiras da liberdade. O outro é aquele que faz com que eu venha ao mundo. Ele é super importante. Se não tivesse outro, eu não seria no mundo. Porque se eu não tivesse a minha mãe para me parir e cuidar e etc., e eu tinha que ser atrativo para ela, por isso os bebês são, né, atrativos, para que ela cuidasse de mim. Então, e ela me moldou no mundo. Então, ela disse o que eu era, ela me explicou o que eu não sabia, etc. Então, é pelo outro que eu venho ao mundo. Mas o outro permanece esse limite. Por que ele permanece esse limite? Porque o nosso modelo é de gênero, né? De generalizar, de fazer uma taxonomia, dizer o que é o que, e começar a fazer separações. Então, a existência do outro é limite para a minha liberdade. E ela faz com que todos nós existamos num ambiente de normatização. Então, o que é normal? Ser homem e mulher. O anormal nesse ambiente se aplica ao bissexual. Nesse caso, é anormal. E, muito bem-vindo, o assexuado, que é, no caso, a pessoa que abre mão da sexualidade ou vive ela de uma outra maneira no ambiente religioso. Então, a expressão de ser, ela acaba sendo limitada e ela acaba fechando, né, as possibilidades humanas e age diretamente contra a liberdade, situadamente, mas age de maneira frontal contra a liberdade. Eu existo para uma transcendência. A normatização, justamente. A normatização que faz com que as pessoas estejam com 20 anos, todas libertárias, e que aos 30 tenham um filho, e ensinem para os filhos e repitam aquilo que aprendeu com seus pais. Que não atualize. Sabe? Um conservadorismo nesse sentido. Esse outro é aquele outro que faz as cobranças, às vezes de coisas que ele nunca levou a sério. Mas o olhar está ali para dizer, eu fiz a minha parte. Enfim, isso é muito evidente fenomenologicamente para ser simplesmente desconsiderado. Corporeidade além das fronteiras. Vereador eleito, Tami Miranda. Tami Miranda, eu ia falar da Gretchen. A Gretchen embalou a minha adolescência dançando conga-conga na TV, no Chacrinha. Então, esse é filho. É filho. Mas, para eu chegar a esse filho, eu tenho que contar uma história. E essa história é que ele não era homem. O que é homem? O que é mulher? Ele é muito mais homem do que muito homem que eu conheço e que tem pênis. O pênis, ou é a barba, ou é o olhar, ou é o cabelo, ou é o terno, é a casca. É uma expressão de liberdade? Bom, é uma expressão de liberdade. Admirável, em muitos aspectos. Roberta Close, a primeira mulher trans, que posou para uma revista. E ela encantou a minha infância também, mas quando eu olhava para ela, me diziam, é homem. Como é homem? O que é homem? Vejam, eles tentavam me dizer isso numa idade em que eu tinha, sei lá, eu era incapaz de compreender um monte de coisas, mas eles diziam, e o que há de homem? O que é homem? O que é ser homem? O Boy George, né? Teve uma época, né, desculpa? Os andrógenos, né? Eu estava esquecido aqui, a Joana me ajudou. Teve uma época que isso era até, assim, era cool, né? Era modinha ser andrógeno, ou pelo menos agir ou se vestir como, né? Para criar um espaço e etc. Mas a androginia sempre era muito mal vista. É mais ou menos como ser bissexual, né? As lésbicas não querem porque gosta de homem, os homens não querem, os gays não... Enfim, esse tipo de guerrinha que acaba acontecendo, não pela preferência sexual, mas pela afirmação de uma ou outra sexualidade a partir de uma generalização que nasce de algo que é biológico, é o sexo biológico. Então, nós temos ali à esquerda, vocês assistiram o filme Girl, né? Então tem o ator e a bailarina, né? E vocês têm aí exemplos, né, dessas corporeidades que podem ir além fronteiras, se a gente pensar como brotamento involuntário de ser, como expressões disso, né? Nascendo de uma ontologia.
O que é a opressão do olhar? Não se trata de tomar o outro por modelo do eu. É essa a proposta. Porque quando o outro passa a ser esse modelo, nós temos sempre o modelo do masculino e do feminino. Se fecha nisso, começa a afirmar o feminino, né? Isso não tem nada a ver com as lutas sociais, estou falando num ambiente, enfim, teórico. Quando eu afirmo quando eu admito isso, eu admito limites à liberdade que acabam criando essa situação que a gente tem, de pessoas se sentirem justificadas para quebrar uma lâmpada na cabeça de outro. Por quê? Porque o outro dispõe do seu corpo de outra maneira distinta da minha, e ele mostra isso como? Então se você for gay escondidinho, pode. Veja, a hipocrisia, eu aceito desde que escondido. A aplicação direta, né? Quase que imediata da má-fé social. E aí algumas pessoas vão afirmar essa maneira de ser. Então, alguns gays vão aceitar o ser escondido, alguns, enfim, qualquer um que não caiba nesse modelo, né, que é construído. Eu sou esse objeto que o outro julga. Você é uma mulher vagabunda. Acabou. Então, você não presta mais. Você é ladrão, né? Então, essa objetificação de atitudes. Atitudes que são... enfim, são atos de liberdade, que têm consequências, evidentemente, mas que são atos de liberdade, meras expressões da liberdade, que, no entanto, acabam sendo colocadas dentro de uma caixa, né, engessadas, e por isso você tem uma série de consequências nefastas. Enfim, não custa lembrar, o inferno é o outro. Bom, aqui não se trata do inferno, mas se trata de corporeidades extremadas. Extremada por quê? Porque esse rapaz da direita gastou muito dinheiro para aparecer com o diabo. Mas ele fez isso com o dinheiro dele, pagando as contas dele no corpo dele. E essa é uma pira dele. Isso não interfere em nada. Mesmo o caso da menina da direita. Ela alterou, né? Ela desenhou escamas. Então você tem aqui uma menina... Bom, a gatinha ela só está com uma espécie de fantasia, mas ela se afirma gata e se afirma nascida num corpo errado. E ela tem uma série de razões para afirmar isso. Classificar como loucura, mas ela faz mal para alguém? Isso faz mal para alguém? Alguém não gosta disso? Quem não gostaria? Enfim, a mulher da direita, enfim. Essa construção extremada do corpo, ela entraria aonde? Se a gente não estabelecer como liberdades expressão... Faça um cigarro, por favor, Joana. Expressão de ser que são extremadas. Mas ainda assim, expressões de ser... Existem atitudes extremadas também. Tem pessoas que se penduram, né? Em ganchos, enfim, tem uma série de práticas de sexualidades bastante criativas, digamos assim, mas tudo isso são fenômenos de expressão dessa liberdade. E a gente sabe, fenomenologicamente, identificar o que é loucura e o que não. Claro, se a ideia dele sei lá, depois que ele fez essa cara ficar batendo nas pessoas, ele tem que ser preso. A gente faria isso com qualquer um, não pela aparência dele. Agora, se não é isso... Enfim, seria até legal ter um amigo assim, tirar umas fotos abraçado com ele. Enfim, é desafiador de novo. São aparências que são construídas e essas pessoas têm vida social, elas existem. E elas existem no nosso mundo. Bom, continuando aqui. Última parte, já estou encerrando. Inventar sua alma própria. Não sua própria alma, porque se eu disser própria alma, a alma já vem pronta com uma variedade de propriedades. É a alma própria. Você constrói a sua alma. Essa alma ela vai ser expressa não apenas no corpo, porque o corpo não é separável da roupa. A roupa é a extensão desse corpo, então vai ser mostrado. E mais do que isso, esse corpo no seu sendo revela essa alma própria. Então, por que não construir a alma própria, ao invés de aceitar, né, que outros digam o que é isso, né, e quais são os limites que isso tem? Bom, livre invenção de ser. Ser no mundo, quando pensado fenomenologicamente, revela que antes e primeiro somos escolha de ser. Escolha situada entre o sexo biológico e as construções sociais de gênero, mas ainda assim escolha existencial. A filosofia da liberdade permite denunciar atos de má-fé, sejam sociais ou individuais, que atentem contra a liberdade ontológica de ser, escolhendo-se. Quanto tempo? Tá bom. Bom, gente, mais uns 15 minutos eu encerro. 10, 15 no máximo. O princípio classificatório como negação da unidade ontológica originária. Se a gente propõe aquilo que eu já disse, né, eu vou passar muito rapidamente, eu já expliquei isso antes. Se a gente propõe a afirmação de homem, a gente já
criou a estrutura mulher. Mas quando a gente tem a mulher, ela passa a ser um modelo como segunda figura, a partir dessa passagem do macho-fêmea, para múltiplos terceiros. E esses múltiplos terceiros são infinitos. O que a gente tem como afirmação do cis, que é essa identidade, é uma identidade de algo que é biológico, que é facticidade, com uma série de construções, e a gente vai definir as pessoas que se adequam àquilo, às vezes a duras penas, como os que se adequaram, que tudo deu certinho, está tudo bonitinho. Às vezes não está tão bonitinho assim, mas as pessoas existem de várias maneiras, porque são expressões de liberdade. Isso já cria como contrário de trans. E cada nova expressão de liberdade acaba criando um nome. E esses nomes não param, eles vão sendo criados, porque a nossa inventividade não vai parar nunca enquanto sexualidade, por exemplo. Não apenas. No mundo da vida é evidente que também. Né? A gente pensa a mulher como um pacotão, mas espera aí, as mulheres são patroas e empregadas, são profissionais liberais e catadores de papel, elas não podem ser pensadas igual. A empregada doméstica e a estrutura existencial situada dela não é comparável a uma professora universitária, em momento nenhum, não há nada. A menos que a gente pense as duas como tendo vagina. Aí sim, a doméstica e todas as outras. Isso é muito grosseiro. Mas não é afirmado um princípio como o da liberdade, que afirma a liberdade da doméstica, empregada doméstica, de se sentar, por exemplo. Bom, isso geraria aos fronteiriços, e é o que acontece de fato, por que fronteiriços serem destituídos de gêneros. Eles ou se adequam a algum dos modelos, ou eles são excluídos de ambos. Né? Isso eu estou falando, evidentemente, da sexualidade, mas é o exemplo. Então, se isso fosse para ser pensado assim, onde é que está a fronteira do que quer ser homem, como vestir-se como homem e como agir como homem, se não em uma construção que pode ser pervertida a qualquer momento, principalmente, ela pode ser pensada como livre expressão de ser. E aí não fechar nesse ambiente. Quem vai ser o responsável por estabelecer as fronteiras? Nós temos algo que é universal, o fim. Ali no caso é o túmulo do Sartre e da Simone de Beauvoir, eles nunca moraram juntos em vida e agora eles existem juntos, de algum modo, a memória deles enterrados aí. Né? E essa unidade ontológica ela é verificável, todos nós morremos. Agora, por que o nosso princípio não pode ser o mesmo? Expressão de liberdade, brotamento involuntário de ser. Ah, não, tem que ser cada um para um e etc. Então, esse tipo de divisão nós podemos até inventar por princípio, mas no final não adianta. Fenomenologicamente, uns vão para o céu, outros vão para o inferno, nós nunca vamos saber. Fenomenologicamente não, porque uma coisa exclui a outra. Ah, mas são almas que voltam. Não, a gente que inventa isso, nós nunca vimos almas voltarem e assim por diante. Nós que aqui estamos e por vós esperamos. Pois não? Enfim, o que seria o princípio originário que leva a esse final ordinário, esse final comum também, universal. Esse brotamento involuntário de ser, que se projeta e faz suas escolhas de ser. E ele vai fazer isso num ambiente mundano, concreto, em que homens e mulheres existem e que são definidos daquele modo, mas, enfim, são modelos que poderiam simplesmente ser considerados de maneira bem menos anímica do que como a gente tem pensado no nosso tempo. Então, criar a própria alma remete a um conceito sartreano, que é a escolha original, que o corpo é a forma contingente da necessidade que a contingência assume. O corpo é a nossa maneira de ser no mundo. Então é contingente que eu seja Luciano, é contingente que eu tenha existido no século 20, 21, mas é necessário que se eu existo, eu seja no mundo, no tempo, como ser humano, como carne, como aquilo que nasce e morre, que é o nosso mais fundamental, a carne. Agora, a carne que nós somos, não a carne que eu fui num útero enquanto eu era um feto, sei lá, ou a carne que vai depois ser cremada ou enterrada, que isso também já não me interessa mais, é a carne sendo. Carne sendo, né? Não é carniça, não, ficou quase uma cacofonia, mas é o ser, né? É a facticidade, a consciência situada é isso. Você não pode desejar uma mulher parada, uma estátua, uma boneca, ela é o sendo, que é, enfim. A finitude é a condição da liberdade. Eu não seria livre se eu não tivesse fim. Para explicar isso, eu teria que recorrer a uma série de coisas, mas enfim. Se eu não tivesse fim, eu não poderia jamais realizar meus projetos, porque o tempo estaria sempre disponível. É uma questão mais que pode ser aprofundada, mas importa dizer que se eu não existisse corporalmente,
Se eu não fosse finito, eu não poderia ser livre. Por isso que é tão ridículo uma certa ideia de que o ser humano possa existir indefinidamente a sua vida. Isso é uma crença na ciência, de que a ciência vai substituindo órgãos e que mesmo substituído, nós seremos o que somos. Não. Se eu tiver com um respirador aqui, com fígado, uma coisa fazendo o papel do fígado, outra rim, eu já não sou mais eu. Porque eu preciso disso para ser no mundo, para sentir o mundo como eu sinto. Senão eu vou ser um simulacro do que eu sou. Isso é paradoxal, não vamos entrar nos detalhes, mas isso aqui são seres. Elas são almas sem gênero? Ou são gêneros sem alma? E aí eu proponho liberdade, talvez. Essa da direita, essa senhora decidiu que ia ter os maiores peitos do mundo. E ela tem. E é bonito ou feio? Cabe a quem julgar. A menina de cima quer ser uma boneca, igual a boneca. Boneca que vende falsificada do Paraguai para as meninas mais pobres, a Barbie. Mas ela faz o seu corpo, ela corta o seu nariz para fazer isso. Por quê? Ela conseguiu ser famosa no YouTube, vamos supor. Mas ela cortou a si mesma para isso, ela tem essa aparência ridícula. Enfim. Por que quando eu olho esses rapazes numa universidade aparentemente católica, tem, enfim, um lugar conhecido, tem um vitral ali atrás, com essas saias, por que isso choca? Porque eu sempre vou com a ideia do masculino e do feminino, não como liberdade. Porque se fossem liberdades, eu veria dois homens vestidos. Roupa seria roupa. E a escolha dela pelos maiores peitos do mundo seria extremamente complicado para transar, por exemplo. É uma possibilidade de ver nisso. Esse homem, ele fica famoso na internet porque ele chocou a sociedade inglesa. Essas coisas estão na referência, depois vocês veem lá. Chocou a sociedade inglesa porque ele ia ao trabalho assim. O que se vê nisso? Se eu tapo a parte de cima, depois de ter visto a cara dele, eu vejo mãos de homem e pernas de homem, porque é um homem. E se eu olho da parte de baixo, pouco importa se está de saia. Da parte de cima e desconsidera de baixo, pouco importa que ele está de saia. Por quê? Porque é o olhar que vai definir isso. E se isso é escandaloso, advém de onde? E de quê? Eu botei aqui o Marilyn Manson porque tem um clipe, né, em que ele tá, a música é muito boa, mas eu adoro a cena dele vestido de noiva e tem um porco, enfim, é muito louco. Vejam lá depois e percebam o que pode ser feito com liberdade, quando a gente pensa como liberdade, não como menino, menina, macho, fêmea, homem, mulher. E por fim, à esquerda, uma mulher que não é definida, porque não se trata ali da roupa, mas ela é a liberdade de ser esse corpanzil, que eu acho atraente. A outra pequena, para ter uma ideia mais ou menos, né? Mas ela não pode simplesmente ser, ela tem que ser classificada, qualificada, se ela é mulher, se ela é homem, se ela é bonita, se ela é feia, se esse peito é adequado ou não, se os meninos podem ou não estar ali de saia, se isso é arte, né, o que faz o Marilyn Manson, e que bobagem que é se chocar por esse cara vestido assim nos escritórios, em Wall Street, sei lá onde. Então, existe um aspecto da alma fantasiada, né? Será que a gente está substituindo todas as almas de interioridade, todas as almas de transcendência e substituindo por uma alma de aparência, né? É isso? Por que diabos, né, a liberdade? Se a gente pudesse ser pensado mais do que genitália, se fosse possível. Isso aqui é tentar filosofar, a reflexão é mais ou menos por aí, a gente precisa pensar as questões. E se ao invés de sermos consequência disso, e de ter que ficar brigando por isso, a gente pensasse como liberdade, ser para si, dazar, enfim, percepção, aquele fundamento que eu não demonstrei, mas pelo menos indiquei aqui, isso não geraria uma possibilidade de compreensão muito mais ampla do nosso tempo e dessas questões? Sobretudo porque, fenomenologicamente, o corpo, ele nasce dessa ou daquela maneira. E a corporeidade é a maneira que esse corpo livremente se expressa a olhos vistos, né? A gente vê todos fazerem isso, a gente vê crianças que são, a gente identifica, o nosso olhar, femininas, que depois naturalmente são gays. É um olhar que define, que estabelece, que fecha, que enquadra, que limita a liberdade e, sobretudo, usa uma série de elementos, aqueles anteriores que eu critiquei, a má fé, a alma, etc., para negar isso. Então, imagine se roupas fossem apenas roupas, o quanto a gente poderia ganhar com isso. E, por último, imagine se banheiros fossem apenas banheiros. Eu concluo aqui, isso aqui são banheiros. Bom, isso não, a direita é uma obra de arte. Isso embaixo é só um papel higiênico, né? Eu não vi que tinha lá atrás e coloquei.
Mas o que eu estou falando isso por quê? Porque em 2015 eu fui convidado para uma palestra, um lugar, em que eles debatiam, assisti, né, uma palestra, e eles debatiam a necessidade de criar um terceiro banheiro na Universidade Federal de Juiz de Fora, em função, porque tinha o masculino, o feminino, e criar um para outras possibilidades de gênero, etc. Isso foi um problema, e eu me lembro que eu tentei falar esse argumento que eu apresentei agora, da unificação, a necessidade da unidade originária, e eles estavam pensando, inclusive o professor que estava na mesa falou dessa possibilidade, de 3 modalidades de ser, né? Um macho, fêmea e um intermediário. Isso gera aquele problema que eu antecipei antes. Porque banheiro é banheiro, e se banheiros fossem apenas banheiros, nesse sentido. Banheiro é um lugar onde você vai defecar, urinar, lavar as mãos, às vezes você corrigir o batom, né? Lavar a mão, lavar o rosto, não sei. Mas é banheiro, é um lugar para isso. Qualquer corpo faz isso. O corpo travestido, o corpo masculinizado, o corpo, qualquer corpo. Agora, a questão é que quando a gente lida com isso, a gente está lidando com um sintoma. E se a gente for criando esses espaços, eles serão indefinidos. Como criar, as possibilidades de gênero permanecem indefinidas. A menos que a gente parta de uma noção aberta, ampla como essa, da liberdade, a gente poderia fazer com que as roupas voltassem a ser roupas e que banheiros voltassem a ser banheiros. E a gente trataria, nesse caso, com o que é fundamental, esse nosso apego às noções de gênero e o quanto a cultura impõe isso de várias maneiras, inclusive pessoas muito bem intencionadas que compram roupinhas de menino e roupinhas de menina e que se recusam a dar essa liberdade de um menino fazer uma festa de Frozen, etc., coisas desse tipo. Então, o objetivo é esse e, conclusão, né? Então, agora, por amor à sabedoria, a gente filosofa, tá? Não é para ninguém brigar comigo por conta do que eu falei. Filosofar é esse ato livre de pensar que considera no outro a liberdade também da discordância e é também a livre iniciativa de contribuir, né, com aquilo que se sabe. Então, todos que quiserem, eu sei do nosso tempo, eu sei que eu falo demais, então eu avancei o tempo, mas todos que quiserem contribuir com aquilo que, fenomenologicamente, todos nós sabemos, né? Só que nós sabemos de muitos modos. Eu sei assim. Obrigado pela atenção, obrigado pelo espaço.